mais do que ele próprio pode explicar melhor, né, o que é a Demicon. Então, assim, já é conhecido da diretoria, né, que ficou um tempo aí, uns 3 meses como gerente do Senai Cidetém, antes mesmo de eu começar a trabalhar. E aí ele me procurou há um tempo atrás, ele fez um trabalho para, se não me engano, para a Yara, né, Carlos? E a Yara indicou ele para os associados, né, para o Sindimov, porque eu achei até que ela ia participar dessa live, que foi ela que indicou, né? Legal. Então, eu vou deixar, sem delongas aqui, vou deixar para o Carlos se apresentar, falar do produto dele, aí vocês tiram as dúvidas, e caso, Carlos, e aí daqui para frente a gente vai fazendo outras, se for preciso, né? E mais uma coisa que eu esqueci, o Carlos é nosso primeiro patrocinador oficial da Minas Move, então, agradecer aí a confiança, né, desse evento. Isso aí, tá. Foi o primeiro. Então, com isso, a gente tem uma consideração muito grande aí pela parceria, tá, Carlos? Muito obrigada. Então, fica à vontade aí para falar e vocês para perguntar à medida que, né, que você estabelecer aí como é que será, tá, Carlos? Não, tranquilo. Na verdade, Sora, é uma conversa, assim, bem informal, tranquila. O que eu vou fazer aqui é apresentar a empresa, apresentar os produtos e soluções. De fato, né, eu conheci vocês, o Sindimov, quando eu fui o gerente aí do CDTEM, por um período curto, mas eu saí, deixei ótimos contatos, a Yara, por exemplo. A Yara, eu fui direto ao contato dela, quando eu comecei nessa empresa que eu estou agora, a Demicon, porque eu já conhecia, já tinha contato, e acabou que com a Yara e o irmão dela, o Idenilson, eu acabei fechando um contrato grande com eles dos produtos aqui que eu vou ofertar. E ela até, você falou dela participar da live, ela até me mandou desejando boa sorte, muitos negócios e tal. Não sei se ela vai participar, mas ela assim que ela recebeu o comunicado, tal, com aquele vídeo, né, que eu fiz de divulgação e tudo, ela me chamou aqui para desejar felicitações aqui. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro mostrar uma pequena apresentação e caso se alguém for entrando, surgir alguma dúvida, a gente pode também voltar na apresentação, não tem problema não. Eu vou colocar aqui um compartilhamento de tela, que aí fica legal para vocês verem. Vocês estão vendo uma apresentação escrita a Demicon? Sim. Tá. Sim? Não, então beleza. Deixa eu colocá-la aqui no modo apresentação. Então, gente, a Demicon, eu cheguei na Demicon há praticamente um ano atrás, até falando um pouco sobre mim, assim, eu trabalhei muitos anos no petróleo, sempre em empresas grandes, aqui, né, antiga Manesma, que hoje virou Valorec, depois uma empresa internacional que chama NOV, e por caminhos do destino, eu voltei para Belo Horizonte, morei muitos anos fora de Belo Horizonte, 4 anos na Escócia, 11 anos no Rio de Janeiro, e resolvi voltar para casa e abrir empresas e tal. Estava indo tudo bem até a pandemia, aí veio no meio da pandemia a oportunidade de trabalhar com CDTEM, e há um ano eu estou na Demicon. Então, eu tenho um currículo aí bem extenso, e eu escolhi a Demicon porque a Demicon realmente tem produtos que fazem, que conversaram comigo, né, que me mostraram que é uma empresa que realmente oferece novidades, né, oferece coisas que quem, por exemplo, já trabalhou com consórcio não conhece, então é muito bacana. Aqui só uma observação primeiro, uma evolução do consórcio, para mostrar que o consórcio é um produto perene, que ele está sempre em crescimento, independente do que acontece no país. E eu sempre brinco que o Brasil é um país que não é para amadores, né? Aqui acontece de tudo, ao mesmo tempo, tudo misturado. Então, a gente tem, por exemplo, se a gente pegar esse gráfico de 2000 até 2024, que é recente, até ano passado, essa faixa vermelha é o crescimento do consórcio. Então, se a gente olhar aqui, independente do que aconteceu no Brasil, governo de direita, governo de esquerda, impeachment, pandemia, guerra na Ucrânia, outro impeachment, então, assim, tudo que acontece no Brasil, que é fora do normal, né, para padrões internacionais, o consórcio tem uma linha de crescimento, né? Então, é bem interessante isso. Essa linha preta é a linha do CDI. Outra coisa que o consórcio é muito interessante, muita gente entende que o consórcio cresce quando a Selic cresce, porque o custo do dinheiro fica mais caro.
pode até ser, mas ele cresce também quando a Selic está baixa. Então, se a gente pegar aqui 2021, né, que foi no pico da pandemia lá com a Selic a 1,9, foi o mais baixo, né, nos últimos, pelo menos que eu lembre, o consórcio continuou no crescimento. Então, mostra bem a tendência de um produto e por que o consórcio é esse produto que cada vez cresce mais? Que ele oferece uma democratização de acesso ao crédito. Então, se a gente pega, por exemplo, uma compra de imóvel, que o consórcio a Demicon está muito além disso, mas numa compra de imóvel, você tinha antes duas formas de comprar o imóvel, que é à vista, que não atende nem 3% da população brasileira, ou financiamento, que você paga 3 vezes o imóvel. E o consórcio lá atrás, quando não existia o consórcio de imóveis, aliás, quem criou o consórcio de imóveis foi a Demicon, ela é precursora da modalidade, foi uma forma de democratizar o acesso ao crédito para aquisição de bens de maior valor. Já existiu de veículo, mas não existiu de imóvel. Aqui falando um pouquinho sobre a administradora em si, a Demicon hoje é a maior administradora independente do Brasil. A gente fala de independente porque ela não é atrelada a nenhum banco. É uma empresa totalmente que anda com as próprias pernas. Hoje nós temos mais de 200 lojas no Brasil. Se vocês olharem no mapa, as lojas são mais concentradas ainda no sul, apesar de a gente realizar vendas no território nacional inteiro, porque a matriz da empresa é em Curitiba. E aí, como naturalmente sempre acontece, né, começa a crescer ali em volta. Então, Curitiba, por exemplo, que é uma cidade bem menor que Belo Horizonte e gira muito menos dinheiro, Curitiba tem 30 lojas, Belo Horizonte só tem 2. Então, é muito interessante mostrar como que as lojas, assim, as lojas de Belo Horizonte, por exemplo, já vendem muito, mas fisicamente a gente vai ter, nos próximos anos aí, com certeza, o aparecimento de diversas lojas aí em todos os bairros de Belo Horizonte. Vocês podem saber que a Demicon vai estar na mente aí de todo mundo muito em breve. Hoje nós temos mais de 300 mil clientes, administramos mais de 70 bilhões de créditos, então, assim, é um negócio até assustador, né, para quem não entende o tamanho do consórcio. E se a gente pensar só em 2024, a Demicon, nacionalmente, a gente comercializou mais de 26 bilhões em créditos só em 2024. Então, realmente, é uma empresa gigantesca, com muita estrutura, uma base muito sólida, e que é uma das coisas que a Demicon tem diferencial das outras, é a única empresa auditada por uma Big Four, que no caso é a PwC, e a Demicon, alguns anos atrás, ela teve a entrada na sua estrutura societária de duas empresas, que é a Tricorp e a 23S. A Tricorp, inclusive, todo mundo deve conhecer o Roberto Justus, né? Ele é um dos sócios da empresa, e eles entraram com esse objetivo de crescimento mesmo. Então, assim, a Demicon já era muito grande, mas ela cresceu bastante após a entrada dessas empresas no seu capital. O consórcio hoje, ele cresce em torno de 20%, 25% por ano. A Demicon está crescendo, aqui está 54%, mas na verdade já tem até que atualizar isso. A Demicon está crescendo quase que 70% por ano. Algo explica esse crescimento da Demicon descolado do mercado, porque o mercado cresce a 20%, a Demicon cresce a 70%, né? Então, eu vou explicar por quê. Mas, e além de ser uma empresa que mais cresce no ramo, bem mais rápido que as outras, ela tem a menor taxa de cancelamento, tem a menor taxa de reclamação junto ao Banco Central, tem a menor taxa de inadimplência, e isso tudo é super relevante, por quê? Porque nós estamos falando aqui de contemplação. O que todo mundo que entra no consórcio quer é contemplar. E quando você tem uma empresa que tem a inadimplência muito baixa, cancelamento muito baixo, o que acontece? Os grupos dessas empresas, da empresa, ficam saudáveis, e rapidamente esses grupos começam a contemplar muitas pessoas. Quando você entra numa empresa que tem uma taxa de cancelamento e inadimplência muito alta, é o que a gente chama daquele grupo arrastado, né, que quase nunca tem capital ali para investimento, então o grupo fica devagar, ele contempla pouco e tal. O perfil de grupos assim, não falando mal do produto, mas é uma característica, os consórcios bancários, eles têm um pouco dessa característica, porque o banco, muitas vezes, vende o consórcio como um produto de venda casada. A venda que a Demicon faz é uma venda consciente. Então, dificilmente um cara que entra na Demicon, ele cancela ali na frente, porque ele entrou, assim, a gente necessariamente faz uma reunião com esse cliente, ou mais de uma reunião, a gente dedica um tempo do nosso dia para atender esse cliente, o cliente dedica um tempo do dia dele para nos atender, então é uma compra muito consciente. Então, por exemplo, a venda que eu fiz para a Yara e para o Edenilson
foram umas 4 reuniões, e assim, foi uma venda grande, então assim, é interessante ver como que a pessoa entra sabendo as condições e não tem nenhuma surpresa, não tem uma quebra de expectativa, porque a gente já passa o que o produto de fato pode ofertar. Aqui, para dar mais uma noção de abrangência e de respeito, né, de marca que a Demicon tem, todas essas marcas aí que a gente chama de CaaS, Consórcio as a Service, todas essas marcas, na verdade, os consórcios deles são a Demicon. Então, nós estamos falando aqui de uma New Holland, Iveco, Librelato, Mitsubishi, Suzuki, Timber, Clark, times de futebol, bancos, Banco BTG, o Banco BV. Você vai em todas essas marcas e se faz um consórcio com eles, lá no papel vai estar aparecendo o nome deles e tal, mas quem de fato administra o consórcio deles é a Demicon. Então, é o que a gente chama de white label. Então, aí dá para ter uma noção, essas empresas procuraram a Demicon porque entenderam que a Demicon era a empresa que mais ofertava aí expertise no setor. E aqui, em relação a um pouco do que você pode fazer com o consórcio. O consórcio, dentro do tradicional que todo mundo já conhece, é um consórcio para adquirir bens. A Demicon também faz isso. A gente tem uma outra linha também, mas a Demicon também faz isso. Então, na linha de adquirir bens, vamos pegar os imóveis, por exemplo. Você pode adquirir um imóvel residencial, comercial, rural, galpão, lote. Você pode comprar, fazer reforma, fazer construção. Você pode fazer quitação de financiamento. A gente tem uma linha muito grande hoje de clientes que compram o consórcio da Demicon para quitar o financiamento que ele tem bancário, porque o consórcio é uma ferramenta interessante, porque ela não tem nem entrada, nem tem juros, então acaba que fica uma parcela muito mais previsível do que uma parcela de financiamento, e muito mais baixa e por um período muito curto. Então, você reduz a parcela e reduz o prazo. Na questão de veículos, que o consórcio da Demicon é bem parecido com o que todo mundo faz, que é realmente para adquirir um veículo. Dificilmente você vai comprar um consórcio de veículos com o objetivo de levantar capital, de fazer investimento, aí já é bem focado na compra de veículos mesmo. E pode comprar todo tipo de veículo que vocês pensarem. Então, pode comprar carro novo e usado até 8 anos, moto nova e usada até 8 anos, caminhão, ônibus, você pode comprar avião, você pode comprar embarcação, você pode comprar motorhome, você pode comprar helicóptero, e assim, parece improvável, mas tem os clientes para todos os setores. Então, tem cliente que compra avião com consórcio. É muito interessante como é que funciona. Hoje tem uma linha também de serviços que está crescendo cada vez mais, que basicamente tudo que emite uma nota fiscal de serviço pode ser adquirido com consórcio de serviços. Então, por exemplo, procedimentos cirúrgicos, estéticos. Hoje, o campeão de vendas nessa linha de serviços é a prótese feminina, né, de seios, assim, é disparado que mais vende. Mas a gente já tem feito, até o pessoal brinca comigo, né, para eu fazer implante capilar, viagem, festa. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que ele vai completar 25 anos, se eu não me engano, de casado daqui a 2 anos. Ele fez um consórcio comigo para bancar essa viagem, porque ele não quer descapitalizar quando chegar o momento. Então, ele fez cartas comigo de consórcio para, de fato, levantar o dinheiro pagando só parcelas mensais. Você pode pagar estudo de filho, você pode pagar intercâmbio, assim, é muito completo, é muito interessante. Essa semana passada, por exemplo, a gente fechou uma parceria com esse escritório de advocacia, que todos os serviços que ele cobra através de uma nota fiscal de serviços. Ele está fazendo uma parceria com a gente para todo cliente dele, ele oferecer a opção de pagamento, sendo uma delas o consórcio. Então, é um produto bem amplo, assim. Na linha de veículos, a gente trabalha com frotas, a gente tem clientes grandes, assim, na área principalmente de ônibus, né? A gente tem uma reunião, por exemplo, sexta-feira, de um cliente que quer fazer um contrato de 30 milhões. Então, assim, são coisas bem expressivas que a gente trabalha. E na área do agro, que eu sei que aqui tem muita gente que, né, tem contato com o interior, né, por causa da madeira e tal. Então, hoje no agro, a gente atende uma linha muito forte, que é tratores, silos, colheitadeiras, implementos, drone, pivôs, a própria terra, né, você pode comprar com consórcio. Então, assim, a gente consegue fazer venda de consórcio para painel de energia solar, fotovoltaica. Então, assim, realmente é um produto muito amplo hoje que atende todos os públicos.
E dentro aqui das características do consórcio que a gente tem algumas coisas bem específicas da Demicon. Então, por exemplo, por que que hoje a Demicon tem uma linha muito forte de empresários? E aqui todos vocês são. Porque a Demicon é a única empresa que possibilita, desde que você tenha um imóvel para dar em garantia, um imóvel livre, desimpedido e quitado, ela é a única empresa que possibilita você sacar em dinheiro o valor da sua carta para capital de giro. Então, dá um exemplo, você tem um imóvel de 2 milhões, você pode sacar até 1 milhão em dinheiro da sua carta, desde que ela seja contemplada, obviamente, seguindo as regras do consórcio, né, que a gente sempre trabalha com a contemplação, mas, assim, é um produto que é único e que hoje a gente atende um número enorme e muita gente ainda não conhece, e é um dos objetivos que eu tenho para mostrar para vocês essa possibilidade. É ter um imóvel, necessariamente você tem que ter um imóvel livre e desimpedido, você consegue quitar até a metade desse imóvel, levantar em dinheiro, em espécie. Algumas coisas que a Demicon faz também que ninguém faz. A gente chama aqui de quitação antecipada com desconto, mas na prática é um artigo, né, do artigo 299 do Código Civil, assunção de dívidas. Então, o que é que a Demicon faz? Vou dar um exemplo específico que aconteceu com um cliente, até de uma outra consultora recentemente, para vocês entenderem. O cliente comprou um crédito de 1 milhão, e o objetivo dele era comprar um imóvel. Ele foi contemplado, para isso, né, você já tem que estar contemplado. Ele foi contemplado, estava lá usando, já tinha comprado o imóvel dele, e ele tinha ainda um saldo a pagar de 610 mil. Ele tinha uma grana para quitar, e fizemos uma proposta para ele, né, a Demicon, para ele quitar os 610 mil por 310 mil, ou seja, ele teve um desconto de 300 mil na quitação. Isso leva ao que a gente chama aqui, que está bem no meio da tela, do investimento a custo zero. Porque você pega a taxa que ele contratou e o desconto que foi dado, ele, na verdade, teve uma taxa negativa. Ele ganhou o dinheiro com a taxa da Demicon pelo desconto. Por que que a Demicon faz isso? Ela não faz isso porque ela é mãezona e, pô, sou bacana, vou dar desconto para todo mundo. Não, ela simplesmente pega essa dívida e vende. Então, como é que funciona? A pessoa que quitou o consórcio dela, ela pôs lá 310 mil na mesa. A Demicon chega para o empresariado, e tem muita gente atrás, na verdade, tem muito mais procura do que oferta, então é bem tranquilo de conseguir realizar essa operação. Ela chega para o empresariado e fala o seguinte: olha aqui, eu tenho 310 mil na mesa, te interessa? Interessa. Ok, você vai arcar com a dívida de 610 mil do fulano ali que quitou. Parece meio estranho, mas se você faz a conta e o cálculo efetivo da operação, ele faz muito sentido para quem quer levantar capital de giro. Então, por exemplo, se vocês são empresários, vocês estão, né, o capital é uma coisa que a gente sempre brinca, né? A gente precisa do dinheiro ontem, hoje e vai precisar amanhã. Então, você ter 310 mil limpo na mão é uma maravilha. Só que para você fazer isso através de empréstimos bancários, você tem algumas limitações. A primeira é que, normalmente, você tem que pagar isso num prazo mais curto. Então, vamos pegar que você pega um empréstimo com o banco, que você vai pagar ali em 3, 4 anos. O que que acontece com isso? A parcela, que para começar tem juros altos, a parcela fica muito alta e impacta demais no fluxo de caixa. Se você comparar o custo da operação, uma operação dessa vai gerar ali em torno de 0,9, 1 e pouquinho por mês, o custo efetivo. Então, nós estamos falando aqui de 10, 11, 12, 13, 14% de operação. Tudo vai depender do valor do desconto para quem quer quitar. Se você compara isso com empréstimos bancários hoje, o custo é muito vantajoso. Mas eu entendo que a grande vantagem não é nem só o custo efetivo ser mais baixo, mas o prazo. E você vai pegar um consórcio que você vai simplesmente pegar aquele prazo que faltava do cliente que quitou e simplesmente continuar pagando as parcelas. Então, nesse caso desse cliente, a parcela dele era uma parcela de 6, 7 mil reais e faltava ele pagar, se eu não me engano, 8 anos. Ou seja, é um negócio que, para quem trabalha, né, sempre no limite, né, que hoje em dia o empresariado brasileiro tem, né, bastantes limitações, né, de dinheiro, de empréstimo, você consegue fazer essa operação girar, porque o seu fluxo de caixa não é muito atacado.
E tem uma vantagem também que o consórcio não entra como dívida, endividamento do Banco Central. Então, muitas vezes, um empresário, ele tem condições de pegar o empréstimo, ele tem o dinheiro para pagar, mas ele tem uma limitação pelo que ele tem de possibilidade de fazer endividamento. E o consórcio, ele entra como uma dívida extra Banco Central. Então, tem essas vantagens para quem quer fazer esse tipo de aquisição. Uma outra vantagem que a gente tem em relação nem todas as administradoras aceitam o imóvel, o consórcio, para comprar imóvel de leilão. Algumas aceitam. As que aceitam, a única forma de você fazer você vai lá, arremata o imóvel, pega o laudo, né, e o recibo dessa operação e vai na sua administradora pedir o reembolso. Claro que você tem que estar com a sua carta contemplada. A Demicon também faz essa modalidade, só que a Demicon é a única que faz o pagamento direto ao vendedor. Aí é necessário também você ter um imóvel para dar como garantia. Então, vamos supor que você vai comprar arrematar um imóvel lá de 500, você tem um imóvel ali de 1 milhão, você deixa esse imóvel alienado como garantia, já de antecedência, tem um canal exclusivo na Demicon para esse tipo de atendimento, e você vai lá e faz o arremate desse imóvel. A Demicon paga diretamente o vendedor, você não precisa levantar o capital para poder fazer esse arremate. Isso faz uma grande diferença no capital de giro dessas pessoas e fluxo de caixa dessas pessoas que estão fazendo esse tipo de operação, porque você consegue ter o pagamento direto, ou seja, você tem que fazer levantar essa grana com seu próprio dinheiro e depois pegar o reembolso. Se você pensar numa pessoa que tem aí, faz 1 a 2 arrematações por mês, ela está falando aí de praticamente 1 milhão todo mês de ter que levantar do dinheiro. Então, enquanto ela tiver imóveis para dar como garantia, ela pode fazer essa operação, que a Demicon faz o pagamento direto. Na questão de alavancagem, a gente tem algumas formas de utilizar que são muito interessantes. Uma delas é através do Contemplay, que é esse quadradão grandão aí, que eu coloco, tipo, bastante destaque, porque isso é uma exclusividade também da Demicon. Qualquer carta contemplada de consórcio tem valor no mercado. Só que vamos supor, você está lá no Bradesco, no Itaú, e você contemplou uma carta. O que você vai fazer? Você vai ter que vender essa carta no mercado. Como que você faz isso? Você vai atrás daquele famoso cara, né? Eu conheço um cara que faz isso, fulano faz isso para mim, não sei o quê, de confiança e tal. Só que você vai sempre ter o risco. A Demicon a gente faz dentro do aplicativo da Demicon, que chama Contemplay. Então, por exemplo, vou dar o exemplo da minha mãe, tá? Eu sempre dou esse exemplo porque é um exemplo dentro de casa. A minha mãe comprou um consórcio comigo, de 100 mil, ela foi, tudo bem que foi um caso extremamente atípico, porque ela contemplou na primeira assembleia, no primeiro sorteio. Mas, enfim, foi o caso dela. Ela tinha pagado uma parcela de R$ 337, logo depois da contemplação, ela recebeu um e-mail, 2 dias depois da Demicon, com uma proposta para comprar a carta dela. A Demicon ofereceu para minha mãe R$ 29.477. Esse valor, hoje em dia, fica em torno de 30%, mais ou menos, do crédito liberado. Então, o crédito dela era 100 mil, a Demicon ofereceu ali 29.477, que dá praticamente 30%. Ela aceitou vender. E aí, como é que é? É totalmente seguro. Ela recebeu um e-mail com um link para fazer uma assinatura através dessas assinaturas digitais, e 3 dias úteis depois o dinheiro estava na conta dela. Por que esse processo é 100% sem risco? Porque quem está comprando a sua carta é a Demicon, não é um terceiro. A Demicon vai comprar a sua carta e ela vai colocar um ágio e revender no mercado. Ela também ganha dinheiro com essa operação. Mas é um conforto muito grande para quem tem essa operação, e a gente diversos clientes, diversos, que hoje vivem disso. O cara, em vez dele comprar lá uma carta de 2 milhões, ele compra 20 cartas de 100 mil. E aí ele tem... Por que isso? Porque ele tem uma probabilidade muito maior de ser contemplado, obviamente, cada hora uma cartinha, vai contemplando e vai vendendo. Então, esse é o objetivo de muita gente hoje fazendo consórcio, é revenda de carta. E nesse ambiente totalmente seguro. Dentro do próprio Contemplay, a gente consegue também fazer o leilão dessas cartas. Então, vamos supor pegar o caso da minha mãe, ela quisesse vender a carta dela por mais. Aí ela chegaria lá e falaria comigo assim, que eu sou consultor dela, né? Quem faz isso para vocês vai ser o consultor, no caso eu. Olha, eu quero fazer o leilão, o mínimo que eu quero nessa carta de 100 mil, que é 45 mil. Vamos dizer que ela faça isso. Aí eu faria para ela o cadastro desse leilão. Na hora que faz o cadastro desse leilão, já aparecem as condições todas de crédito disponível, quantas parcelas faltam pagar,
qual o mínimo que a pessoa quer, qual o custo efetivo da operação, e essas cartas, elas, na hora que a gente entra com ela no sistema, explode no sistema e todos os consultores do Brasil inteiro têm acesso imediato. Então, todo consultor, pode ser um cara no Pará, um cara no Rio Grande do Sul, se ele tem um cliente no perfil para comprar aquela carta, ele vai fazer uma oferta. E é um leilão mesmo, é um martelinho. Aí você cadastra esse leilão geralmente ele dura 24 horas. Na hora que fechar o horário do leilão, encerra essas ofertas, vai ver qual foi a maior oferta e vai fazer a venda para esse cara. Isso tudo dentro da segurança e do conforto do aplicativo da própria Demicon. Então, são coisas que não tem no mercado, não tem nada. Então, isso tudo que eu falei, eu contemplei, não tem no mercado, esse investimento a custo zero não tem no mercado, porque ninguém dá quitação com desconto. A gente tem a questão do leilão. Uma das coisas aqui que aí não é só a Demicon, mas que pode ser feita, que eu até mencionei isso mais cedo, que é o reperfilamento de dívida, é um cliente que tem, por exemplo, um financiamento. A gente tem diversos clientes assim. Ele tem um financiamento que ele tem um débito lá de 1 milhão. Ele vai e faz uma carta de 1 milhão, quando ele contemplar, a gente trabalha com estratégias para ele, dentro das possibilidades que a gente tem de lance, né, no grupo, e sempre deixando claro que eu não trabalho com lance livre, ele é uma possibilidade, mas a gente tem, que são diferenciais da Demicon também, a gente tem lances intermediários, lance de 25%, lance de 40%, a gente tem um lance que é espetacular para quem é um cliente que paga sempre em dia, que é o lance fidelidade. A partir de 3 anos, você pagando a sua carta, é criado um subgrupo dentro do grupo que você pertence, que só as pessoas que são fiéis que vão concorrer. Então, vai ser mais ou menos ali 5 a 10% do grupo que vai concorrer com você. Então, sua chance de contemplação aumenta muito. Então, assim, a gente, vamos supor, eu tenho uma cliente, amiga pessoal, que mora em Diamantina, ela tem uma casa financiada, o financiamento dela faltam 38 anos, ela fez recentemente. Ela fez um consórcio comigo. De cara, ela fez um consórcio, porque o consórcio são 18 anos. Qual que é a ideia? A gente trabalhar para ela uma contemplação de 0 a 5 anos. Então, vamos supor que ela seja contemplada no 5º ano. Se ela não tivesse o consórcio, daqui a 5 anos, ela ainda ter 33 anos de dívida, que hoje é 38. Com o consórcio, daqui a 5 anos ela contemplando, ela tem 13 anos de dívida, ou seja, ela está diminuindo 20 anos a dívida que ela tem, e com uma parcela sem juros. Então, assim, é uma vantagem muito grande para quem quer fazer esse reperfilamento de dívida. O que mais que a gente consegue fazer com o consórcio? Alavancagem no caso patrimonial. Aqui eu falei mais cedo era de capital, né, que é você fazer a venda da carta. A alavancagem patrimonial é basicamente você compra uma carta, em algum momento que você for contemplado, você vai lá e compra um imóvel, coloca esse imóvel para alugar, o aluguel do seu inquilino vai pagar seu consórcio. Então, são formas de você comprar um imóvel por muito menos dinheiro que ele vale. Essa, por exemplo, é uma estratégia que eu uso para mim e para minha esposa aqui em casa, a gente tem essa parceria, que é algumas cartas na faixa ali de 400 mil, para poder comprar imóveis pequenos, por exemplo, kitnets, aqui em Belo Horizonte tem, em São Paulo tem, que você, inclusive, pode deixar na mão de uma administradora, que ela vai te dar um rendimento, que com o rendimento você vai pagar o seu consórcio. Muita gente compra imóveis e coloca no Airbnb também, para poder fazer esse tipo de administração, né? Aí é uma administração mais participativa, né? Que a pessoa está ali acompanhando, e isso acontece de forma natural. Então, a ideia da alavancagem patrimonial é o seguinte: você vai lá, está comprando vamos supor que você paga uma carta só, vou dar o exemplo de uma carta. Você está pagando uma carta de 400 mil, que vai te custar uns 1.350 por mês. Aí você foi contemplado, comprou um imóvel, você vai lá e compra outra carta. Aí o que vai acontecer? O seu aporte vai ser o mesmo, porque o seu inquilino vai pagar o restante daquele consórcio para você. Aí você contemplou essa carta, vai lá, compra outro imóvel, põe para alugar, você adquire outra carta. O que naturalmente vai fazer? Você tendo a condição de fazer um aporte sempre o mesmo, sem aumentar aporte, você vai construindo patrimônio em cima do consórcio dessa forma. Por exemplo, por que comprar hoje um imóvel à vista não é vantagem? Vamos pegar um imóvel de 1 milhão, um exemplo que eu gosto de usar porque acontece muito. Às vezes a pessoa juntou ali, mesmo que ela tenha muito, mas vamos pegar um perfil de uma pessoa que juntou aquele 1 milhão, que é a grande realidade dos brasileiros que conseguem chegar a 1 milhão, ele só tem aquele 1 milhão. O cara tem 1 milhão.
Aí, o que ele quer fazer? Quer ter a casa própria. O que ele faz? Ele vai lá e compra 1 milhão, põe 1 milhão todo nas paredes lá da casa dele. Ele fica sem nenhum real. Então, ele está cometendo alguns erros, para mim, estratégicos, que é ficar sem reserva de emergência, que isso é fundamental hoje em dia, e que é descapitalizar. Vamos colocar aí que está dando 1% de rendimento hoje, uma renda fixa no Brasil. Um tesouro direto, um CDBzinho aí básico. Então, o que acontece com esse cara? Ele está tirando 1 milhão e ele está tendo o famoso custo-oportunidade que ele está jogando fora, que é ganhar 10 mil por mês. Olha como é que ele faz a alavancagem patrimonial dessa forma. Ele pega esse 1 milhão, deixa 1 milhão rendendo, não mexe nesse dinheiro dele. Ele vai pegar só o rendimento desse dinheiro, que são 10 mil, com 10 mil ele compra 3 cartas de 1 milhão no consórcio. Aí o que vai acontecer naturalmente com o tempo? Aquele 1 milhão dele vai quadriplicar. E isso vale para qualquer valor nessa proporção. Mesma coisa, se você tem 500 mil, você vai ter lá 5 mil, com 5 mil você compra 3 cartas de 500 mil. Então, eu tenho muito essa proposta de quadriplicar o patrimônio sem descapitalizar. Obviamente, a pessoa tem que abrir mão de alguma coisa. Então, assim, quando a pessoa fala, não quero saber, eu quero comprar meu imóvel, tem que ser agora e vou comprar com esse 1 milhão. A decisão é dela. O que eu faço é um papel de consultoria, de mostrar que, olha, tem uma decisão bem mais importante para você, bem mais interessante. Eu tenho um cliente, por exemplo, que pensou nessa lógica, qual que foi a lógica dele? Ele precisava de 4.500 para poder fazer o pagamento do aluguel. E ele tinha um rendimento, ele tinha exatamente esse modelo de 1 milhão. Então, ele tinha 10 mil rendendo lá para ele todo mês. Eu falei para ele, bom, vamos fazer o seguinte, 10 mil você vai continuar pagando seu aluguel, então vai sobrar 5.500, com 5.500 a gente comprou para ele, daria para comprar, ele comprou uma só, mas daria para comprar 2 cartas ali de 800 mil, mais ou menos. Então, o cara teria o imóvel dele, o aluguel dele sendo pago pelo rendimento, e o restante do rendimento ele ainda comprava e fazia alavancagem patrimonial. O que é o plano dele? A primeira carta que contemplar, ele vai comprar um imóvel para ele. Ok, é o sonho dele, da esposa, eles querem ter um apartamento, eles vão comprar. A partir daí, ele vai fazer a sua alavancagem. Então, são ideias que a gente vai explicando para o cliente, e no caso, eu estou fazendo essa explanação bem assim genérica para vocês, só para vocês terem uma ideia de como funciona. E o que acontece quando você faz essa alavancagem patrimonial? Naturalmente, você vai criar a famosa aposentadoria imobiliária, que é basicamente você viver de renda no futuro desses imóveis que você está comprando. Porque o que vai acontecer? Enquanto você está fazendo a alavancagem patrimonial, o seu inquilino está pagando para você o seu consórcio. Só que chega no final dos 8 anos, o seu inquilino vai existir, o seu consórcio não existe mais. Então, toda a renda passiva, toda a renda que entra, né, dos seus aluguéis vira uma renda passiva. Tem gente que já faz isso há muito tempo com financiamento, só que o consórcio é uma opção muito mais barata de fazer alavancagem, muito mais barata. Então, são as ideias que a gente passa de opções para o cliente. Eu vou só mostrar para vocês agora uma planilha, aqui é só meu contato, né, que depois eu vou passar aí no detalhe para vocês, mas eu tenho uma planilha aqui que mostra mais ou menos como é que é a evolução do consórcio. Deixa eu só colocar aqui para vocês, compartilhar. Espera aí. Vou compartilhar a planilha aqui, aí vocês me falam se vai dar para ver bem, porque, como é planilha, às vezes não fica tão fácil de ver, mas vamos ver se vai funcionar. Vocês estão vendo uma planilha aí? Sim, mas Sim. Sim. Aqui é só para dar uma ideia, não precisa preocupar muito com os números, que eu vou explicar o que é essa planilha. Essa planilha é uma planilha usada tanto para alavancagem de capital como alavancagem patrimonial. Então, imagina, vou pegar o caso da minha mãe aqui. Aqui a gente muda o valor que quiser. Vou pegar o caso da minha mãe de 100 mil. A minha mãe, ela comprou uma carta de 100 mil e foi contemplada na primeira assembleia. O que ela pagou nessa assembleia, até a assembleia? A primeira parcela foi R$ 337. O que é o investimento que ela fez nessa carta? R$ 337. Aqui eu ainda estou sendo bem conservador, colocando só 28 mil, porque, na verdade, a Demicon ofereceu para ela 29.477. Então, se a gente aumentar aqui para 29,5, para ficar mais ou menos dentro da realidade da minha mãe, aí vai aparecer aqui, os 29.500. Qual foi o lucro da minha mãe?
29.500 menos os 337, ou seja, minha mãe lucrou R$ 29.100 em 12 dias. O lucro dela foi 8.600%. Obviamente, a gente não pode usar esse caso como regra, porque o que aconteceu é muito raro, ela entrou e foi contemplada. Mas o que a gente mostra nessa planilha é que em qualquer momento vale a pena a gente ter o consórcio. Então, vou aumentar aqui para um bem agora que a gente possa comprar, por exemplo, as cartas de 400 mil que eu falei com vocês. Então, vamos pôr aqui 400 mil. E a regra é a mesma, tá? Se fosse uma carta da minha mente de 400 mil, ela teria pagado aqui 1.350, teria sido ofertado para ela em torno de 120 mil, ela teria um lucro de 116, 8.646. A conta vai ser, a proporção vai ser sempre a mesma. Aí você chega para mim e fala, pô, mas aí também não vale, que ela foi na primeira. Aí a gente vai descendo aqui, porque aqui é uma planilha que acompanha o tempo. Então, vamos colocar que, ao invés de ser contemplado na primeira assembleia, a pessoa é contemplada na 24ª. Olha que interessante. E uma coisa interessante, vocês vão ver que o crédito aqui já subiu de 400 para 424. Por que isso? Isso é uma informação importante. Todo janeiro existe um reajuste da sua parcela e do seu crédito. Isso é basicamente para que seu poder de compra não caia. E isso é uma vantagem clara para o consorciado. Por quê? Vamos pegar essa parcela aqui, ó. Vamos pegar no primeiro ano primeiro, só para vocês verem o exemplo. Essa parcela era 1.349. Com o reajuste que fica em torno, pelo INCC, né, que fica ali 6%, o histórico dele nos últimos 20 anos fica entre 5% e 7%, usando aqui metade do caminho, 6%, a parcela subiu de 1.350 para 1.430, ou seja, subiu ali uns R$80. Mas olha o crédito. O crédito subiu de 400 para 424 mil. O mesmo índice que é utilizado no valor pequenininho da parcela é utilizado no valor grandão do seu crédito. E o que isso acarreta? Se você for contemplado em fevereiro, o seu crédito é 424. Então, todo janeiro existe esse reajuste, assim como qualquer preço no Brasil tem reajuste, né, por causa de inflação. Então, basicamente, é um acompanhamento aqui de poder de compra. Então, vamos pegar aqui, ó, que minha mãe fosse contemplada no 25º mês. Aí ela teria investido, ó, se ela está pagando 1.500, aí vai pegar todo o valor que ela investiu até agora, né, pelos valores da parcela, teria investido ali aproximadamente 35 mil. A Demicon ofereceria para ela em torno de 132, porque o valor aqui também cresceu. Antes era 400, agora nós estamos falando de 450, então a oferta da Demicon é sempre baseada no crédito liberado. Então, qual que foi o lucro líquido dessa operação com 25 meses? 97 mil. Nós estamos falando de 280%. Se a gente divide isso aqui por 24, para ficar uma conta redonda, a gente está falando de mais de 10% de lucro ao mês, tá? Então, assim, são números muito expressivos. Mas 24 está cedo ainda. Vamos descer mais. A gente desce aqui para o mês 60, que vai dar 5 anos. Vamos pôr aqui no 60, que está em vermelho. O seu crédito já está valendo ali 4.505, sua parcela está 1.700, você investiu 91 mil. A Demicon vai te oferecer ali em torno de 150 mil nessa carta. Você vai ter um lucro de 57%. O retorno desse investimento foi 63%. Se você dividir ali por mais ou menos 60, conta de padaria, né, nós estamos falando de aproximadamente 1% ao mês. Faz sentido para você? Se você achar que faz, você vende. Agora, se você não achar que faz, a partir desse momento, qual que é a melhor ideia? Você pegar e comprar um imóvel e entrar na alavancagem patrimonial. Então, dentro de qualquer carta, você pode começar um plano de alavancagem de capital, até dependendo da data que você for contemplado, dependendo do momento, vai ser mais interessante você fazer a alavancagem patrimonial, que é comprar um imóvel, colocar o seu inquilino para pagar, e nesse momento você vai lá e compra outra carta e recomeça o seu trabalho. E isso vale para qualquer momento. Se a gente pensar aqui, ó, vamos descer para o mês 100, piorando bastante, né, que é muito improvável, né, mas vamos supor que você contemple no mês 100. Vamos pôr 96, está vermelho aqui. Seu imóvel está valendo 600 mil. Você investiu até agora 160. Então, tá óbvio que vender não vai valer a pena, porque a Demicon vai te oferecer ali em torno de 180 mil. Não vai valer a pena. Então, porque você não vai trabalhar esse tempo todo para ter 20 mil de lucro, se você pegar aqui o retorno dele, dá 10%. Se dividir por 96 meses, não faz sentido. Mas eu acho que é uma pergunta meio básica, mas eu acho que todo mundo concorda que comprar um imóvel de 600 mil por 160 é um negócio espetacular, né? E é isso que você está fazendo. Você investiu 160, contemplou no mês 96,
Você tem 600 mil para comprar um imóvel. Você vai lá, compra um imóvel de 600 mil, põe seu inquilino para pagar o aluguel vai pagar seu consórcio. É o que a gente brinca, você está comprando um imóvel de 600 mil por 160. Isso vale em qualquer momento da conta. Então, se a gente for descendo, piorar, no mês 112 aqui, ó, você vai estar comprando imóvel de 675 por 195. Então, a conta é muito favorável ao consorciado, é muito favorável. Então, é um produto que a gente trabalha contemplação no início, contemplação no meio, contemplação no fim, todas elas valem a pena. Obviamente que o nosso interesse é contemplar o cliente o quanto antes. Então, por exemplo, o Idenilson, irmão da Yara, ele tem algumas cartas comigo. Ele quer contemplar pelo menos uma. A gente já bateu na trave de uma dessas cartas, até de duas, mas não conseguimos ainda. Mas todo mês, quem faz essa análise de carteira para vocês sou eu, não é o cliente que tem que saber, porque eu entendo que o cliente tem que entender da área que ele trabalha. Então, vocês entendem de madeira, entendem do que tem que fazer no setor de vocês, contratação, levantar capital, não sei o quê. Quem tem que administrar consórcio é administrador, é o seu consultor, é uma consultoria. Então, cada mês, todo dia que tem sorteio, todo mês tem uma assembleia, e os números são sempre pela Loteria Federal, não existe mais aquele negócio de bolinha, que antigamente o pessoal falava, bolinha fria, né, um negócio que não era muito confiável e tal. Ainda tem algumas que mantêm isso, mas é quase fora de moda hoje. Então, é pela Loteria Federal, que é um número totalmente sem controle do administrador, então é idôneo, né? Assim que sai esse sorteio, eu analiso a minha carteira inteira. E hoje eu tenho equipe, né? Eu sou um gestor de equipe, eu analiso não só a minha carteira, mas a carteira de todos os meus consultores, e chego para e a gente chama um a um dos clientes que tem alguma chance. Então, por exemplo, como é que funciona ter alguma chance? Deixa eu até tirar essa planilha aqui agora, que aqui não vai precisar dela mais, não. Se alguém precisar dela, é só me chamar que eu compartilho ela de novo. Deixa eu parar a apresentação. Então, como é que funciona a questão de contemplação? Todo mês você tem um sorteio. Então, você tem um sorteio e você vai lá e se for contemplado pelo sorteio, lindo, né? Acabou, já foi, aí a Demicon vai entrar em contato com você, vai provavelmente fazer uma oferta pela sua carta, você vende ou não vende. Mas, quando o seu número não é o sorteado, aí que entra as estratégias de lance. Então, nos primeiros 3 anos, a estratégia que eu gosto de usar são os lances de 25% e 40%, que são lances por aproximação. Todos eles são por aproximação. O único lance que não depende de aproximação com o número é o lance livre. Mas o lance livre hoje ele está girando, isso não é um privilégio ou um problema da Demicon, é o mercado. O lance livre hoje está girando em torno de 75%, 70%, principalmente nos grupos novos. Então, eu não trabalho com esse lance. Eu acho que esse lance não é um lance para a gente preocupar. Os lances que eu trabalho são de 25, o de 40 e o fidelidade para os 3 anos. Então, vamos supor que seu número lá é o número 1000, e o número sorteado foi o número 1003. Ou você bateu na trave, né? Você fica pé da vida, putz, podia ter sido meu número, não foi. Só que o que a gente consegue? A gente consegue, através das estratégias de analisar o histograma daquele grupo, o que aquele grupo tem realizado nos últimos meses, ver qual que é a melhor estratégia, se é um lance de 25%, se é um lance de 40%, e é importante deixar claro que os lances não concorrem entre si. Então, o cara que escolhe o 25, ele só pode escolher o 25. O cara que escolhe 40, ele só pode escolher o 40. E o 25 não concorre com o 40. Então, vamos supor que você está nesse exemplo, no número 1000, e foi sorteado o número 1003, aí o que a gente vai fazer? Esse mês está um mês interessante, nós vamos tentar dar um lance de acordo com o cliente. Eu chego com o cliente e falo, olha, a gente tem essas duas opções. O lance de 25%, inclusive, ele pode ser 100% embutido, você não tem que tirar nenhum real do bolso. Você vai lá, vamos supor que você tem uma carta de 1 milhão, se você der lance embutido de 250 mil e contemplar, você retira 750 mil de crédito, você não tira nada do bolso. E a sua parcela reduz de acordo com o valor que, de fato, você está contratando, que é os 750 mil. Então, eu faço, tem essa possibilidade. Às vezes, quando o cliente tem uma parte em dinheiro, vamos pegar aqui um lance de 1 milhão, ó, uma carta de 1 milhão, você vai dar um lance de 500 mil. Você dá 250 do seu bolso, 250 da própria carta. Você tira 750. E a sua parcela reduz mais ainda, porque você ainda pôs 250 do seu bolso. Então, são estratégias que eu vou conversando
com os clientes, falar, ó, como é que você está? Você consegue dar esse lance de 40? Porque, obviamente, um lance de 40, a sua chance é maior porque tem que pôr dinheiro. Então, você está já eliminando uma galera que está sem dinheiro para concorrer com você, que vai no 25, né? Essas estratégias todas eu vou traçando junto com o cliente mês a mês, e também, eu falo a verdade também, às vezes sai o número 2.000, se a sua carta é 1.000, vou chegar, olha, não tem chance, esse mês, vamos esperar mês que vem. E assim a gente vai fazendo. O seu lance foi contemplado, você paga o lance, ou embutido com o seu dinheiro, e aí você tem o crédito disponível. Se o seu lance não for contemplado, cancela esse lance, e no mês seguinte a gente tenta de novo, começa do zero. Então, são as estratégias que a gente vai fazendo, que naturalmente elas aceleram a contemplação, por quê? Quando o cliente tem que fazer isso sozinho, ele enfia o pé pelas mãos, porque é simples. A gente que está mexendo no dia a dia, a gente entende no detalhe, então a gente traça o que é de fato realizável. A partir dos 3 anos, então a partir da 37ª parcela, todos aqueles clientes fiéis, eles vão concorrer com muito menos gente. E esses lances costumam ser limitados, assim, a 50% também. Então, você também pode embutir uma parte do lance. Só que por que a sua chance aumenta exponencialmente? Porque se antes você concorria com um grupo inteiro, agora você concorre com 10 grupos. Então, mesmo que o seu número no lance de fidelidade fique longe, você tem a chance de ser contemplado, porque muitos daqueles números entre você vão estar em branco, porque ou o cara não está disputando, ou já foi contemplado, ou não pagou a parcela. Então, acaba que, às vezes, mesmo pela distância ser grande, você consegue, no lance de fidelidade, contemplar. Então, assim, explicando o consórcio da forma mais direta e rápida possível, dentro do prazo aqui, mais ou menos, que eu tinha combinado com a Soraya de manter mais ou menos de 1 hora ali, são as informações que eu tenho para passar para vocês. Meu objetivo aqui é expor a Demicon, mostrar os produtos, que vocês divulguem isso para mim. Participei do negócio lá, super interessante, o Carlos falou e tal, aí a gente marca outra, né, Soraya, para mais gente, e a gente vai conversando com todo mundo. Já gostaria até de saber dos que já estão aqui, né, que é o Elton, o Fabrício e o João, se o que eu falei foi interessante, se é uma coisa que a gente pode conversar para vocês especificamente, até para eu saber o que vocês acharam. Alguém quer falar aí primeiro? Ô, Carlos, bacana, parabéns aí pela apresentação. Deixa eu entender aqui uma coisa, porque eu já invisto em consórcio há algum tempo, e sempre acreditei que de todos é um dos bons investimentos que a gente pode acessar. A Denicon, pelo que eu entendi, ela é uma empresa, é uma holding que é administradora de consórcios, é isso? A única coisa que a Demicon faz é administrar consórcio, por isso que ela tem essa expertise. Tá. Segunda pergunta, sendo o consórcio em qualquer empresa, né, a modalidade é única, que é uma operação, né? Você tem duas formas de ser contemplado, ou através de sorteio ou através de lance, correto? Exato. E aí, a segunda pergunta vem direcionada ao seguinte: eu tendo consórcio de outra empresa, a Denicon tem interesse de fazer algum tipo de negociação ou só o consórcio dela? É só o dela, Elton, porque o consórcio ainda não tem portabilidade, é até pela lei do consórcio. Então, por exemplo, quando você compra um consórcio lá no Itaú, por exemplo, você não pode, eu falo ainda, porque já tem conversas para isso, mas o que acontece? Quando que a Demicon entra na área de outra pessoa? Só um segundinho aqui, gente, que eu tenho que responder um negócio, porque eu tenho uma reunião às 5 horas, que eu só vou avisar para eles que eu já vou entrar, mas a gente tem mais uns minutinhos aqui. Deixa eu só mandar aqui. Ok. Eu estou terminando uma live aqui, daqui a uns minutinhos eu entro aí com vocês, tá bom, Edilon? Para a gente fazer aquela continuação. Então, assim, vamos supor que uma empresa está mal das pernas. Aí ela está lá, o que hoje é muito difícil, tá? Depois da lei do consórcio, que é a lei 11.795 de 2008, muito difícil você ver uma empresa quebrando, que tudo que aconteceu no consórcio de coisa errada foi antes de 2008. Hoje não tem mais espaço para dentro Foi só a Unialto, né? Pois é, você pega o exemplo.
Você tem a Unialto, aí ela está lá mal das pernas. Aí a Demicon, ela vai lá e fala, por exemplo, o Banco Central chega e chama os administradores e fala, olha, a Unialto está aqui e ela tem interesse de vender. Aí as administradoras que tiverem interesse vão lá e compram aquela empresa e aí elas vão trazer todos aqueles grupos para dentro da administração própria. Mas um consórcio específico, o Elton tem um consórcio e um banco, quer jogar para a Demicon, não é possível, não existe essa portabilidade. Tá. Então, a outra opção, que no caso de aderir ao consórcio da Demicon, e que pode ser que eu quero voltar à pergunta aí, voltada para a questão do imóvel, por exemplo. Eu tenho um imóvel e quero converter esse imóvel através de uma operação de consórcio. Como é que seria isso? Deixa eu só... aqui, eu estou livre. Eles mandaram o convite errado, a reunião amanhã mandaram para hoje, aí fica difícil, né? Melhor ainda. Aí eu estou tranquilo aqui. Eu até achei estranho, porque eu estava com o horário limpo, livre, apareceu no meu calendário hoje. Tá bom. Não, então vai lá, desculpa. Entendeu, Agora, não, repite, por favor, que eu estava aqui. Você deu o exemplo aí com relação a um imóvel, né? Uhum. Então, eu tenho um imóvel hoje no valor de 1 milhão, beleza? Que tipo de negociação que eu poderia fazer com a Demicon através do acesso ao consórcio? Torne isso prático para mim. Eu tenho um imóvel de 1 milhão. O que eu faço com ele? A Demicon? Você tem 2 caminhos. Na verdade, 3. Mas, assim, basicamente, se você quiser levantar dinheiro em espécie, você tem sempre que pensar assim. Se eu tenho um imóvel de 1 milhão, eu consigo levantar em dinheiro até uns 500 mil com a Demicon. Sempre pensa na metade do valor do imóvel, tá? Aí você tem 2 caminhos. Você tem o caminho do consórcio, que é comprar uma carta de 500 mil, vai trabalhando com a gente as opções de contemplação, essa carta contemplou, aí a gente consegue fazer esse pagamento. Até para explicar para vocês como é que funciona. Então, volta um pouquinho. Eu tenho lote de 1 milhão, mas eu tenho que vincular essa operação a um consórcio de 500 mil. Sim. E ele tem que ser contemplado. Tem que ser contemplado. Sempre no consórcio você tem que contemplar. Se eu tiver a mesma sorte da sua mãe, de ser contemplado no primeiro sorteio, eu estou maravilhoso, né? Né? Vou festejar com a sua mãe, com todo respeito. Exato. Agora, do contrário, eu tenho ou de dar um sinal, pelo que eu notei aqui, de 25% mínimo, né? Se for um grupo novo, vai chegar a atingir aí 50%, 60% ou 70%, perfeito? E converter da mesma forma esse crédito pela metade. Deixa eu só explicar a questão dos lances que ficam, para ficar mais claro. Talvez seja a dúvida de todo mundo, porque ninguém levantou a mão aí, mas é a minha. Eu queria muito saber desse... Assim, só para explicar os lances de novo. Não é que o lance vai de 25 até 70, são classes diferentes. Então, por exemplo, o cara que quer dar um lance de 70, ele vai concorrer com um lance livre, ele só concorre com quem está dando lance livre. Você, se quiser dar um lance de 25, você só concorre com quem está dando 25, e esse 25 pode ser, inclusive, embutido. Então, o que muita gente faz? Você quer 500 mil, certo? Você tem um imóvel de 1 milhão. Em vez de você comprar uma carta de 500 mil, você compra uma carta de 650. Por quê? Você vai dar o lance embutido para que o seu crédito liberado seja de 500. Dando esse exemplo. Porque você vai embutir o valor do seu lance para você não dar do seu dinheiro, que é o que todo mundo quer, dar um lance sem descapitalizar, aí você tira do próprio valor da carta, você contemplou, aí você pode pegar esse dinheiro em espécie. Só para explicar por que a Demicon faz isso. E só ela faz. Quando você, por exemplo, vai fazer uma construção através do consórcio, você tem que apresentar um cronograma de obras. Então, você apresentou um cronograma de obras, aí você chegou, aí tem a primeira fase, então vamos supor, você tem um lote. Aí, como é que é liberado o dinheiro? O meu lote vale 100 mil. Você tem uma carta de 500 mil. Aí a Demicon vai te liberar 100 mil, que a garantia que você está dando é só de 100 mil. Aí você vai construir com aqueles 100 mil, aqueles 100 mil vão multiplicar, porque quando você começa a fazer edificação, fundação e tal, na segunda vistoria, o imóvel que você tem não vai valer só os 100 mil, mais os 100 mil que ela te deu, vai valer uns 300. Aí, isso. Né, porque ele vai crescer. Aí a Demicon vai lá e libera 300, que é o que você tem para dar como garantia.
Aí você vai lá, vai realizando as suas obras, sei o quê, aí você vai e faz a última fase que libera o restante. Isso é uma construção. Só que existe um artifício na Ademicon, que é, na lei do consórcio, na verdade, que é reforma. É diferente de construção. Reforma não tem cronograma e não tem conferência de reforma. Então, o que é feito? Isso é legal, tá? A gente faz isso corriqueiramente, é uma operação 100% tranquila. Você alega que você vai fazer uma reforma de 500 mil no seu imóvel de 1 milhão. Aí você apresenta esse contrato em cartório, você tem que fazer um reconhecimento firme e tal com o profissional, a maioria das vezes é alguém da sua convivência, aí você dá um troco pro cara lá, dá uns R$ 1.000 pro cara lá, e apresenta esse contrato. Você vai apresentar esse contrato junto com a sua carta contemplada, a Demicon põe os 500 na sua conta em dinheiro para você fazer o que você quiser. Aí você pode usar com o que você quiser, você pode usar na sua empresa, você pode usar para comprar um imóvel, você pode comprar um carro, pode não fazer nada, pode só investir. Só que a contemplação tem que acontecer. Nós hoje trabalhamos, Elton, com contemplações de 0 a 5 anos. Por que 0 a 5 anos? Eu falo 0 porque o exemplo da minha mãe está aí. Você pode entrar e ser contemplado. Até 3, você tem uma chance razoável, que é através desses lances por aproximação, que é o 25% e 40%. Só que quando você chega na 37ª, que é o 4º e o 5º ano, aí, cara, assim, a chance é gigantesca. Por quê? Quanto mais o grupo vai andando, mais esse grupo vai contemplando. Porque o que acontece com o consórcio? Você pega um grupo muito novo, ali ainda tem pouco dinheiro, porque está começando a formar o capital do grupo e tal. O grupo vai andando ali para 2, 3 anos, em vez de contemplar 4 cartas, ele começa a contemplar 20. Então, imagina, se você está no lance fidelidade, está concorrendo só com 10% das pessoas daquele grupo, ou seja, a maioria das cotas ele não estão disputando com você, mesmo que você esteja uma distância muito grande, você acaba contemplando, por quê? Se contemplar 20 cotas, vão ser uma de sorteio é sempre um, aí sobrou 1 por 29, aí sobrou 28 cotas. Você vai ter 7 cotas por cada tipo de lance. 7 cotas por lance de 25, 7 cotas por lance de 40, 7 cotas por lance livre, 7 cotas do lance fidelidade. Então, tem 7 cotas no lance fidelidade e a sua concorrência é muito pequena, cara, se você não contemplar no primeiro, segundo mês, é muito azar, sabe? É muito azar. Então, assim, quem chega no 37º mês, pagando tudo certinho em dia, a Yara e o Denilson, por exemplo, eles estão caminhando certíssimo, assim, sabe? Porque ela tem um controle absurdo, assim, porque eles fizeram algumas pela empresa, algumas em nome pessoal e tal. Então, a Yara, com certeza, mas o Denilson vão ser um caso que o que não tiver contemplado até os 3 anos, ali no 4º ano eles vão contemplar. A única coisa que você precisa pensar é que você tem que ter 1/4 do valor. Nesse caso, Carlos, só para entender o exemplo aí dos dois, é interessante que você acabou de dizer, é interessante, então, adquirir as cotas no mesmo grupo? Não faz muita diferença. Não, assim, depende do que você quer. Vou pegar o exemplo de um investidor. Tentar a probabilidade de ser sorteado, correto? Você tem uma margem, uma taxa de sorteio aí de sorte, né? Você tem a probabilidade de estatística, né, de sorte. Exato. Então, se você está no mesmo grupo, você vai concorrer lá com 5 pedras, por exemplo. São 5. E, ao mesmo tempo, você tem ou seja, você faz parte de um grupo seletivo de lances, que dessa forma você consegue aumentar a sua probabilidade de direcionar um lance, correto? Exatamente. Por exemplo, o Edenilson, as 3 cartas dele estão no mesmo grupo. Aí, o que eu fiz? Peguei uma carta mais no começo, uma mais no meio, uma mais no fim, o número de cota. Para quê? Qualquer sorteio, em teoria, ele tem uma chance ali. A gente já bateu na trave, assim... Ele nem sabe o tanto na trave que foi. Eu não gosto de falar, porque às vezes o cara fica triste, né? Eu brinco. Aí eu chamei e tal. Aí eu fiz toda a estratégia para ele, mas eu não falei para ele tão perto que passou, sabe? Deixa, não deu, não deu. Mas assim, ele está comigo há 7 meses, ele já teve chance real de contemplar 2 cartas. Ainda não contemplou, porque não bateu, mas uma hora vai. Agora, se chegar no 37, no mês 37, aí vai acontecer. Eu desisti de jogar na cena, ganho mesmo. A senha, eu jogo, você acredita? Mas eu faço aquele mínimo possível, acho que custa R$5 e faço. Vamos ver se tem alguma dúvida aí. Mas só não tem. Pode deixar. Oi, Carlos. Diga, Fabrício. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Mas aí só funcionaria com mais
certeza se eu tiver pelo menos umas 3 cartas? Não, não. Qualquer carta. É o que eu estou dizendo é o seguinte, Porque aí você falou assim, obviamente, uma no quanto meio, mais uma cartas no você meio tem e no uma grupo, mais do é o que o Elton falou. facilitar essa... Olha, eu vou falar com você o que tem muito investidor que faz, naquela linha de vender carta. O cara quer comprar 2 milhões de consórcio. Em vez dele comprar uma carta de 2 milhões ou duas de uma, ele compra 20 de 100. Tudo no mesmo grupo. Aí a gente pega e divide essas cartas todas ali. A gente pega grupo novo para isso, para você ter todo o espectro do grupo ali para você explorar. O que acontece naturalmente? Todo sorteio ele vai bater raspando perto de algum sorteio. Vai de cara contemplar? Não, mas aí só que se você contemplar uma carta, você contemplou só 100 mil. Os outros 1.900.000 estão lá. Aí daqui a pouco você contempla mais 100. Então tem muita gente no perfil de investimento que é para vender cota, que faz isso, e muita gente que gosta de gerar capital de giro frequente. Então, por exemplo, o cara quer 2 milhões e ele tem um imóvel de 4 milhões. Ele compra 20 cartas de 100, toda hora ele está contemplando uma cartinha de 100. Para ele faz sentido, porque 100 mil na mão para ele toda hora é interessante. Entendeu? Agora, e se tiver a opção, você fez a carta de 100, mas aí você quer fazer a alteração do crédito, existe isso no consórcio. Aí você quer passar essa carta de 100 para 500, um exemplo. Não, limite, né? Não pode Tem um ser. limite, porque é o seguinte, dentro de um grupo, isso tem que ser tudo antes da contemplação, tá? Dentro de um grupo, Eu sei. vamos supor que você tem um limite naquele grupo ali de 100 mil até 300 mil. Então, se você comprou uma carta de 100, você consegue jogar lá até 300. E o vice-versa também. Vamos supor que você comprou uma carta de 300, aí, teve uma dificuldade, tá pesado para você pagar e tal, você pode reduzir ela para 100 também a qualquer momento. Agora, se você quiser passar nesse grupo para 500, aí você tem que comprar mais cartas, porque chegou no limite daquele grupo de crédito. Aí a gente tem crédito, tem grupos que vão de 400 mil até 1 milhão. Agora, você pode comprar uma carta de 400 e jogar para 1 milhão. Esse procede. A vantagem dessa situação que você falou, eu tenho uma carta de 100 e pula para... eu pago 330 e pulo para 300, ela vai aumentar proporcionalmente aí o valor, correto? A parcela. Sim. Mas eu continuo... Não, ou melhor, a parcela aumenta a partir daquilo ali, mas o lance continua sendo efetivo sobre o grupo anterior, não é isso? Sobre o valor baixo. O lance, não, depois que você aumenta o seu crédito, o seu lance vai ser em cima do seu novo crédito. Por exemplo, você ficou 2 anos com uma carta com 100 mil. Aí você falou assim, quero aumentar meu crédito para 300, nesse exemplo. Então, aí, a partir da próxima assembleia, porque o lance é calculado, tem número de parcelas. Então, por isso que você concorre com o mesmo lance, o cara que tem uma carta de 100 e o cara que tem uma carta de 300, ele tem a mesma chance no lance, porque é número de parcelas, então vai ser o proporcional ao crédito que ele tem, entendeu? Entendi. Então, beleza, deu para entender. Agora eu acho que é no particular, né? Pois é, isso que eu ia falar com vocês. Fabrício, você explicou aí a dúvida? Ficou com mais alguma dúvida? Mas custei tirar do mudo aqui. Não, entendi sim. Aí a gente conversa depois no particular, que é melhor. Pois é, eu vou até colocar aqui para vocês, para vocês anotarem aí, que eu tenho uma página aqui só na minha apresentação, só com o meu contato. Eu acho que é interessante para vocês. Vocês estão vendo a tela do meu contato? Sim. Estamos. E também, se precisar, vocês me perguntam aqui que eu passo para vocês, Sim. tá? Sem problema nenhum. Aí, inclusive, gente, eu posso, inclusive... O telefone é o mesmo? Eu acho que eu tenho seu telefone da outra época ainda. Eu acho que sim, viu, Elton? Confere aí para mim. Tem um tempo que eu tenho esse telefone. Não, então deve ser, com certeza. Não, é Qualquer assim. coisa, me pede que eu mando para você aqui, Elton. Não, é o mesmo, é o mesmo. Possivelmente, o meu menino que vai entrar, você que ele que administra esse consórcio aqui, ele até entrou aí, mas ele estava atendendo uma pessoa, não pôde prosseguir. Ele vai te fazer um contato depois, falou? Maravilha. A minha intenção hoje era mostrar para vocês que existe o consórcio tradicional, que a Demicon também faz, mas tem todas essas diferenças de característica que fazem com que a Demicon ela cresça muito mais rápido que o resto. Lembra que eu falei que o mercado cresce 20%, a Demicon cresce 70%? Por isso, porque ninguém faz
pagar em dinheiro, ninguém faz desconto em quitação, ninguém aceita o leilão para comprar o imóvel de leilão, ninguém tem o Contemplay, que é um aplicativo que você tem dentro do próprio. Então, assim, essa diferença, quando a gente vai mostrando, a gente fala, putz, sabe? Então, assim, e eu gosto muito daquela planilha, porque mostra para vocês que o consórcio, ele é bom se você vai rápido, se você demora um pouco, e assim, a gente sempre está trabalhando para ficar dentro dos 5 anos, mas vão que uma das cartas que você comprou demorou mais um pouco. Em qualquer momento que você for contemplado, o negócio é vantajoso. Eu falo isso porque eu compro para mim. Hoje não tem problema nenhum falar isso com vocês, eu tenho 2 milhões em consórcio, minha ideia é aumentar em breve, porque eu acredito muito, porque a ideia que você falou aí, Elton, é assim, o consórcio hoje é o acesso ao crédito mais barato que existe, não tem no Brasil uma ferramenta igual. Obviamente, você tem que adequar a sua realidade com o que o produto oferece. Você vai pegar o produto de cara? Não. Esse é o lado, né, que não oferece. Mas fazendo dentro do planejamento, o consórcio é um produto de planejamento, que pode acontecer rápido. Fazendo dentro do planejamento, cara, não tem nada próximo, não tem nada próximo. Nós estamos falando do consórcio, só para vocês trabalham muito com número, empréstimo, não sei o quê, a taxa do consórcio é 1,3% ao ano. É muito barato. 1,3% ao ano. E fora que tem essa consultoria aí, né, para poder lidar com isso, porque os empresários, vocês são muito apertados de tempo, né, de coisa, e tem uma pessoa de confiança que né, trabalha dentro do sindicato, né, atua aí, parceria, é algo, assim, muito, muito bom. E sem falsa modéstia, eu sou um ótimo consultor, tá? Então, assim, eu falo, não, porque às vezes a gente sabe, você tem que fazer o seu trabalho, você tem que... porque, assim, para vocês terem uma ideia, pode falar. Eu sei porque eu já fiz consórcio também em banco, e assim, a gente tem tão pouco acesso às informações, né? Na hora de fazer é uma beleza, mas depois metade, né, não tem. Não, e assim, quando você faz o consórcio comigo, é comigo. Você não vai falar com mais ninguém, não tem um 0800, um fulano, não sei o quê. Então, assim, você pode ter o problema de A a Z, ou você precisa da ajuda de A a Z, você vai falar tudo comigo, que eu faço questão. Só para vocês terem uma ideia, eu entrei na Demicon em setembro, no comecinho de setembro, mesmo entrando em setembro, eu fechei o ano de 24 como consultor de maior resultado em Belo Horizonte. Por isso, porque eu não vendo mentira, não vendo, porque tem gente que vende promessa, né? 2 meses você está contemplado, aí o cara vende. Dá 2 meses, o cara não vende mais, porque a coisa corre, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar de forma correta. Diga, João. Sua base é ali no Lourdes ou na rádio? Em Lourdes. É ali na Esportes 451. Deixa eu mandar um alô aí. Eu não fico lá, João, todos os dias, tá? Eu só peço quando você quiser, porque eu fico muito na rua. Quando você quiser ir lá fazer uma visita, é super bem-vindo. Tem muitas reuniões que eu faço presenciais. Só peço para você dar uma agendadinha comigo para separar um horário para ficar lá para te esperar. Combinado. Valeu. Um abraço. Beleza. Gente, se tiver mais alguma dúvida, fiquem à vontade, eu estou aqui para isso. Se não tiver, né, eu vou organizar com a Soraya outras vezes. Eu sei que a indicação ajuda bastante, então vocês que são os primeiros que estão vendo isso, puderem já, né, começar a divulgar isso aí nos seus parceiros e tal, são coisas que ajudam a gente demais a fazer essa parceria vingar, e confirmando aí o que a Soraya, eu não sabia que eu tinha sido o primeiro, tá, Soraya, mas nós estaremos aí patrocinando a Minas Você foi o Móveis. primeiro. Pois é, vamos estar aí com o stand. Logo depois eu fechei outras parcerias, mas assim, você foi tão assim, legal assim, no momento, né? Uhum. E é importante a gente ter pessoas que acreditam no nosso trabalho, tanto quanto a gente acredita no seu, né? Essa reciprocidade aí é muito boa para nós, né? Para a gente fazer um bom trabalho, né? Estaremos presentes aí. Para o que der, né, precisar aí, para as outras empresas. Nós vamos, inclusive, estamos gravando essa live, né? Uhum. Depois nós vamos editar e colocar no YouTube, vamos disponibilizar para os associados que quiserem ver e não puderam participar, tá? Maravilha. Só para te informar, e aí eu agradeço a sua participação, agradeço o Elton, o Fabrício, o João, por estarem presentes, e vamos que vamos, né? Tem muita coisa aí pela frente. Obrigado, Soraya. Valeu, o Carlos. Prazer em revê-lo. Boa sorte e tamo junto. Eu que agradeço o tempo de vocês. Eu sei
Eu sei que o tempo nosso hoje em dia é cada vez mais difícil, né? Mas agradeço muito aí o tempo de vocês, então eu estou à disposição aqui para receber os contatos de vocês e também para fazer outras para frente também. Tranquilo. Obrigada, Obrigado, gente. gente. Uma Boa boa tarde. noite para todos. Boa tarde, gente. Tchau, tchau.